Antes de começar, eu quero deixar claro para vocês que o local que nós estamos, vocês podem ver que é uma empresa, né? Mas está tudo devidamente autorizado, tá, gente? Conversei com os donos do local, eles autorizaram, até porque o meu pai trabalhava aqui na Encol também. Então, tá? Tudo sob controle, tá? Não estou invadindo a privacidade de ninguém, esses caminhões não são particulares, são todos da empresa, tá? E agora, vamos pro que interessa. Oi, gente, tudo bem? Hoje eu vim aqui para contar para vocês uma das histórias mais lindas da minha vida, que é a história do meu pai e, consequentemente, a morte do meu pai. Para quem não sabe, o meu pai já é falecido, inclusive eu tenho aqui, ó, uma tatuagenzinha do rosto dele. Por isso que nós estamos aqui neste lugar cheio de carreta, porque eu tinha pensado em gravar esse vídeo num rio, num lugar tranquilo, mas eu acho que isso aqui faz mais sentido para a história dele, para nossa história no geral. Então vamos lá. Quem era o meu pai? Gente, meu pai era uma pessoa, se ele pudesse tirar a roupa que ele estava vestindo e entregar para outra pessoa, ele faria isso com toda a certeza do mundo. Eu nunca vi meu pai triste ou chorando. Quer dizer, eu já vi ele chorando no dia que ele bateu pela primeira vez na minha irmã e se trancou no quarto para chorar. Ele era um cara foda pra caralho. Muito, gente. Ele era surreal. Ele era muito bom no que ele trabalhava. Ele era um ótimo pai. Ele era um marido muito bom. Ele fazia de tudo que ele podia pra gente. Nunca faltou nada na nossa casa. Pelo contrário, ele era até demais. Ele queria tanto que era muita coisa, sabe? Nos proporcionou uma vida maravilhosa. Nos deu conforto. Foi embora e nos deixou uma vida muito boa pra gente continuar aqui seguindo nossos caminhos, seguindo as nossas histórias. Não tem uma pessoa que, se você perguntar em Nova Londrina quem era o Fabiano, nossa, Fabiano era só elogios, gente, só coisas boas. E eu tinha 10 anos, então tem coisas que eu não me recordo com tanta frequência, mas eu me lembro nitidamente de todas as nossas viagens. Todo final de ano a gente ia pra praia. Ele ia a trabalho? Sim. Ele ia com o caminhão carregado? Sim. Não era exatamente para ir pra praia, mas todo final de ano ele decidia que ele ia carregar pra praia. Porque aí eu, minha mãe e minha irmã podia ir com ele, passar o final de ano na praia. Então a gente ia sempre ali um pouquinho antes do ano, passava Natal com a família, né? E um pouquinho antes do ano novo ele carregava o caminhão e a gente partia para Espírito Santo, Piúma, no Espírito Santo, que eu quero voltar lá, se Deus quiser. É uma cidade feia? É, mas a minha infância tá lá, gente. E a gente partia para Piúma todo final de ano, passava Ano Novo e aniversário dele. Todos os aniversários dele a gente passava na praia, dia 5 de janeiro. E eu lembro assim, nitidamente na minha cabeça, ele com uma churrasqueirinha desse tamanho, na sacadinha do apartamento, assando carne pra ele, pra minha mãe, pra mim e pra minha irmã. E aquilo, gente, é a maior riqueza da vida que ele deixou pra mim. Não consigo. Ai, não achei que ia ser difícil assim. Já faz 12 anos e não muda. O sentimento não muda. E todos os anos o aniversário dele tinha que ser na praia, senão não valia pra ele. O aniversário dele tinha que ser lá. Então eu acho que tem nem como eu falar do meu pai não ficar assim, porque ele era o cara, sabe? Eu falo dele pro Fabiano Neto todos os dias. Eu quero que o Fabiano Neto saiba quem ele foi e leve isso dentro dele, sabe? Porque eu
quero nunca na minha vida que o meu pai seja esquecido. Eu sei que isso é normal, que todo mundo um dia é esquecido. Lógico que daqui a 80 anos ninguém mais vai lembrar dele, nem vai saber quem ele era. Mas se eu puder, todos os dias, fazer com que as pessoas saibam quem ele foi, o homem que ele foi, o pai que ele foi, o ser humano que ele foi, eu com certeza vou me encarregar de fazer isso. E eu tinha 10 anos no dia em que, numa quinta-feira, que eu fui fazer um trabalho na casa de uma amiga. E ele já tava pra chegar de viagem, porque ia ser a festa de 1 ano do afilhado dele. E então a gente tava, né, todos empolgados ali, porque ele tava chegando de viagem, ia ter a festa do afilhado dele no final de semana, no sábado seria a festa. E eu fui pra casa de uma amiga fazer um trabalho de escola. E a gente precisou ir na casa de uma outra amiga, imprimir, tirar xerox, não me recordo, de uma parte desse trabalho. E quando eu passei em frente à minha casa, tinha 2 amigos do meu pai lá na frente. E eu dei um beijo em um deles. Não me recordo se falei alguma coisa, mas eles estavam parados ali na frente. Eu não entendi o motivo, mas fui, fiz o que eu tinha que fazer. E quando eu estava voltando para casa dessa minha amiga, que eu cheguei na esquina da minha casa, tinham muitos, gente, incontáveis caminhões na rua. E como meu pai era muito alegre, ele chegava de viagem e era churrasco, piscina, bagunça, no mesmo instante. Ele não pensava, ele só chegava e ligava para todos os amigos dele. Então, na hora que eu virei a esquina, eu falei, gente, o meu pai chegou. E aí uma dessas minhas amigas já tinha recebido uma ligação, já sabia o que estava acontecendo, e falou, não, vamos lá pra casa, vamos isso, vamos aquilo, não me lembro direito, né, porque... E eu falei, não, você tá louca, meu pai chegou, vou pra casa. Elas não conseguiram me segurar. E quando eu entrei pelo portão da minha casa, já tinham muitas pessoas em pé ali na garagem da frente. E quando eu entrei na porta, minha mãe tava no sofá, completamente derrubada. A minha irmã, eu não consigo me recordar dela no meio desse tumulto. Não sei onde ela estava, se ela estava junto, se ela não estava. E aí nisso a minha mãe levantou, e a comadre dela também, que é a mãe desse afilhado que ia fazer aniversário, pegou uma em cada mão minha e falou, a minha mãe falou, o seu pai sofreu um acidente. Isso a gente encaminhando pro corredor, né, onde era o meu quarto. E aí eu falei, mas ele tá bem? E eu me lembro nitidamente, como se fosse há 1 minuto atrás. Inclusive ela é minha comadre hoje em dia, ela também é madrinha do Fabiano Neto. Ela falando pra mim, olha, o papai do céu quis ele lá junto com ele. Naquele momento, gente, eu tinha 10 anos. Sabe quando você entende o que tá acontecendo, mas não tem noção da proporção daquilo, sabe? Então, logicamente, eu fiquei muito mal, gente. Nossa, meu pai. E todo nesse tumulto, eu só me recordo de eu pegando um conjunto meu da Lilica Repelica que eu tinha na época, indo pra casa da minha avó. E aí eu me lembro da minha irmã, por parte de pai, chegando de Diamante, né, na cidade que ela morava. Aí eu lembro da minha avó chegando do hospital. Eu lembro de uma amiga da minha mãe falando pra mim que quando eu ficasse triste era pra eu olhar pro céu e pensar que ele tinha virado uma estrela. Então depois do fato, assim, da notícia que eu recebi, eu me recordo de picados pedaços, assim, sabe? E aí eu me lembro que a gente ficou muito tempo dormindo, uns dias dormindo na casa da minha avó. A minha mãe não conseguia voltar pra casa, sim, óbvio, né? E no velório dele, eu lembro que eu tava com uma blusinha branca, porque tava frio, uma blusinha de manga, uma calça jeans e uma bota. E eu brincava muito no velório dele. A capela que ele foi velado, havia uma árvore imensa atrás.
E a gente corria em volta daquela árvore como se não houvesse amanhã, porque eu não tinha noção da proporção que estava ali acontecendo realmente, né? Eu era uma criança, eu queria gastar minha energia. E aí eu me lembro que eu tocava muito as mãos dele, a gente não podia tocar o rosto porque ele tava muito machucado, né? Internamente, então a gente não podia tocar muito nele. E enfim, gente. Então vamos lá. O que aconteceu, mas como aconteceu, o que houve? Gente, meu pai passava naquela estrada faziam muitos anos e ele era um excelente motorista. Mas, primeiro, uma parêntese aqui pra vocês, era pra minha mãe estar junto no dia do acidente do meu pai. Isso é legal contar, né, amor? Com certeza. Era pra minha mãe estar junto no acidente com ele, porque ele gostava muito que a minha mãe fosse descarregar o caminhão com ele e voltar, tipo, rapidinho. Vai num dia à tarde e volta no outro dia à noite, sabe? E aí ele ligou pra minha mãe, já tava com as coisas prontas, ele ia pegar ela no trevo, aqui perto da nossa cidade, e ia descarregar ele no Mato Grosso do Sul, que foi onde ele faleceu. E aí ele ligou pra minha mãe, era umas 7 da manhã mais ou menos, falou: e aí, tá tudo pronto? Isso no dia do acidente. Tá tudo pronto, tudo certo, pegou minhas coisas, lá. E minha mãe falou: sim, tudo pronto, né? A Araci vai me levar, que era uma amiga dela, no trevo. Beleza. Desligou o telefone, minha mãe tava pronta pra ir, com as malas prontas pra embarcar, pra seguir a estrada junto com ele. Deu 10 minutos dessa ligação, ele ligou de novo. Falou: olha, eu tava pensando aqui, acho melhor você ficar. Ajuda ele com as coisas do aniversário do neném. Preciso que você vá no banco pra mim resolver umas coisas de uns cheques, tá. Não precisa vir. E aí minha mãe não entendeu muito bem, mas ok, concordou. E uns quilômetros pra frente foi o acidente dele. Então, assim, Deus é muito bom que livrou e nos deixou a nossa mãe aqui, né? Pra gente não ficar sozinha, porque Deus sabe de absolutamente todas as coisas, mesmo que a gente urre e pene e sofra muito pra entender, mas ele sabe de tudo, né, gente? Então ele livrou ela pra ela continuar aqui com a gente, cuidando da gente, acabando de criar a gente, porque nós éramos crianças. Eu tinha 10 anos e a minha irmã tinha 15 anos, né? A gente precisava dela aqui com a gente, né? Voltando ao acidente. No dia, ele encontrou com uns amigos dele em outros postos e quis seguir sozinho. Inclusive, em um dos postos que ele parou, ele pegou uma latinha de cerveja e um amigo dele falou: Fabiano, você é louco? Você vai beber e pegar a estrada? Ele falou: e se eu morrer ali na frente, pelo menos eu tomei minha cerveja. Então, assim, ele tava sentindo alguma coisa, sabe? Ele já não queria que minha mãe fosse com ele mais. Enfim, chegando em Naviraí, Ivinhema. Ele faleceu em Ivinhema, que fala, vou deixar o nome da cidade certinho pra vocês. Ali no Mato Grosso, pertinho da nossa casa, gente. Não dá nem 3 horas de casa, mais ou menos. E 11 da manhã, ele foi fazer uma ultrapassagem. E quando ele foi fazer essa ultrapassagem, saiu desgovernadamente uma caminhonete de dentro de um pesqueiro e entrou na frente dele. E para ele não passar em cima dessa caminhonete, acredito eu, conhecendo meu pai como eu conhecia, para ele não matar todas as pessoas que estavam lá dentro, né? Porque como ele estava pesado, e é um caminhão, né, gente? Seria fatal ele passar por cima daquela caminhonete. Então ele foi voltar para a pista dele. E nisso ele foi freando e jogando caminhão, para voltar para a pista dele, quando um pneu da frente estourou e bateu na traseira de outro caminhão que já estava na pista dele, fazendo as faixas que seguravam o mármore, porque nesse dia ele estava carregado de mármore. Então as faixas que estavam ali segurando, que são tipo umas catraquinhas assim, tipo slackline, sabe? Que ele trava. Todas as faixas que estavam segurando o mármore na hora da freada e que rompeu o pneu, elas arrebentaram. E todas as chapas que estavam em cima do caminhão correram para frente, arremessando a cabine, soltando do eixo e arremessando ela para longe.
E esse longe que eu falo, gente, é muito longe mesmo. Arremessou a cabine dele dentro de um córrego que passava ali ao lado da pista, né? E infelizmente, no correr das pedras, ele foi pra frente e ele ficou preso ali no volante. Então, a gente acredita que o pescoço dele tenha quebrado na hora que ele foi pra frente, né? Muitas pessoas que eu não tive acesso a um vídeo que ocorreu ali, ninguém me deixou ver, esse vídeo já saiu do ar. Já fiz de tudo pra encontrar e eu não consegui, mas muitas pessoas falavam, ah, ele ainda tá vivo, ele tá vivo, ele tá vivo. Mas a gente acredita que não, que foi na hora ali mesmo, que ele não sentiu nada, que ele não sentiu dor. E acabou, gente, acabou. O caminhão dele deu perca total, não sobrou absolutamente nada, foi completamente esmagado pelas pedras. Mas foi num lugar lindo, um córrego maravilhoso passava ali do lado. E assim, pelo que eu me lembro, parou a cidade, gente. O velório dele eram muitas pessoas, muitas pessoas, muitas pessoas. E aí, gente, foi isso que aconteceu com o meu pai. E o depois já é muito mais complexo, porque eu fui crescendo, eu fui descobrindo a vida sem ele estar por perto. A gente mudou de cidade, minha mãe quis ir para a cidade da família dela, para minha irmã fazer faculdade e tudo mais. E é muito difícil porque eu fui crescendo e tinha coisas que eu queria compartilhar com ele, mas eu não conseguia. Então eu fazia muitas cartas, eu tenho todas guardadas lá em casa. Eu escrevia sobre os meus namoradinhos nas cartas pra ele. Algumas, quando eu vinha passear em Nova Londrina, eu levava lá na capela dele, deixava lá. Então, é muito difícil conviver com a falta dele. Mas hoje em dia, 12 anos depois, eu aprendi a lidar com o meu sentimento. Porque, gente, é uma falta que nada supre, nada, nem o meu marido, nem a minha mãe, nem o meu filho, nem a minha... Ninguém supre isso. O lugar do meu pai é o lugar dele e ninguém nunca vai suprir a falta que ele faz. Nunca. Porque pai é pai. Você pode ter 15 filhos, você pode ter 15 maridos, você pode ter 20 irmãos, que nada vai mudar, né? Tem coisas que a gente quer o pai da gente. Eu fico pensando, e quando eu for casar? Eu não quero entrar com o meu avô, com o meu irmão, eu quero entrar com o meu pai. E eu sei que isso não vai ser possível, entendeu? Então, hoje em dia eu aprendi a lidar com o meu sentimento. Eu sinto a falta dele, mas hoje em dia eu já não lembro com dor, né? Com dor de lembrar do que aconteceu. Eu choro muito, mas eu lembro dele com saudade, sabe? Com lembrança, por tudo que a gente viveu, tudo que ele nos deixou. E não falo financeiramente ou estrutura, eu falo como pessoa mesmo, sabe? Como homem, como ser humano, como pai. E é isso que eu tento sempre lembrar, né? Sempre, sempre, sempre. Tanto que eu coloquei o nome do meu filho, o nome dele, o Fabiano Neto, é uma homenagem a ele. Acredito que muitas pessoas já saibam disso, né? Vou deixar uma fotinha do Fabiano Neto aqui pra quem não conhece ele. Quando eu fiz 16 anos, eu fiz uma tatuagem pra ele. Aqui atrás, eu vou deixar pra vocês verem. Escrito Loucos aos Olhos dos Ignorantes. Que foi uma fase aí que ele teve, que ele achou que ele era desenhista. E fez um monte de camiseta pra todos os amigos. E criou essa fase na cabeça dele. Desenhou caminhão, todo mundo usava a mesma camiseta. Então eu tatuei essa frase. E agora, recentemente, tem um ano, eu tatuei o rosto dele. Porque eu quero sempre ver ele, sabe? Eu não quero toda hora ficar abrindo foto. Isso aqui eu tenho acesso livre, sabe? Toda hora que eu quero, tá aqui, junto comigo. E é isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Espero que vocês tenham entendido. Pra quem tava me pedindo muito, eu espero que eu tenha tirado as dúvidas de todos vocês. E é isso. Eu fico por aqui. O vídeo um pouquinho diferente. Vou deixar umas fotos do meu pai pra vocês verem, pra vocês entenderem. E é isso. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Meu Deus, que lindo! Você não vem mais. Nossa, filho! O que resta é só olhar pra trás.
você deixou saudade. Olha aqui, mamãe, olha aqui, olha aqui. Vem cá, papai, vem cá. Olha só, quem é esse? Quem é esse aqui? O vovô? Então dá um beijo no vovô. Aqui, ó. Quem é esse? O vovô, então dá um beijo no vovô. Dá tchau pro vovô. Fala tchau, vovô. Será que tá ouvindo essa? Eu sei, o céu está em festa, mas tá difícil acreditar que você não tá mais nessa. Olha por mim se puder, manda um sinal quando der. Eu juro não perder a fé, a vida é do jeito que é. Dói quando a dor vem e você não vem mais, e o que resta é só olhar pra trás. Você deixou saudade demais, você deixou saudade. Eu me lembro de tudo, dos dias normais. Quem você foi pra mim eu não esqueço jamais. Você deixou saudade.